dessa igreja com o nosso ministério, no sustento da nossa família e, em especial, nos acompanhando em oração, o que mais necessitamos. Oração para esta tarefa missionária. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 39, e aí temos um texto conhecido das Escrituras Sagradas, Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 39, e a palavra do Senhor nos diz sobre os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Graças a Deus pelo Senhor e pela sua palavra. Deixa a sua Bíblia aberta no texto. É, de fato, outra oportunidade que temos de compartilharmos juntos das Escrituras Sagradas. Estamos com a Bíblia aberta diante dos nossos olhos e é através da iluminação do Espírito Santo de Deus que podemos compreender os mistérios da palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe enquanto aqui estamos aprendendo de sua palavra. Senhor, nós te agradecemos por esse dia especial, louvamos, engrandecemos o teu nome pelo privilégio de estarmos hoje aqui neste lugar, em tua presença. Sentimos a presença do Senhor entre nós, sabemos que o Senhor é aquele que fala ao nosso coração e o Senhor nos tem falado desde cedo a mensagem através da exposição da tua palavra. E agora, nesse culto, estamos escutando a tua voz através da ministração da palavra, dos cânticos, da oração. E no momento mais importante desta manhã, em que abrimos a tua palavra, que seja, Senhor, a oportunidade, uma mais, de aprendermos acerca da tua palavra. Que seja através do teu Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar entre nós, de tal maneira que saiamos daqui, porque possamos sair daqui, Senhor, cheios da presença do teu Santo Espírito, quebrantados e edificados pela tua palavra. Oramos, clamamos e fazemos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Final do ano passado, no dia da eleição, fomos até a Embaixada Brasileira, é o nosso lugar onde estrangeiros, quando você vive em um outro país, onde você tem o privilégio de exercer esse teu direito, que é o voto, esse teu direito e esse teu dever, inscrito devidamente na Embaixada Brasileira, já desde que cheguei a Assunção há 10 anos, quase 10 anos atrás. Nos preparamos, cheguei lá cedo, porque eu queria já pegar às 8 da manhã, votar e depois ir tranquilo para a igreja. Às 9h30 começaríamos a escola bíblica dominical. Cheguei cedinho, às 8 horas, mas como é coisa pública no estrangeiro, no Paraguai, o negócio não estava andando, a fila já estava gigantesca e as sessões abriram às 8h30, não às 8. E ali, nesse tempo, nesse inteirinho, enquanto a fila estava longa, havia um senhor na minha frente e eu passaria ali um longo tempo, como passamos uns 40 minutos ali naquela fila esperando a nossa vez de entrar na sessão devida, eu pensando, eu vou puxar assunto porque eu quero falar de Jesus para esse senhor. O senhor estava ali na minha frente, ele, na verdade, começou a puxar um assunto, pensando em política, eu não quis entrar no tema política naquela hora. Passamos para um outro assunto e ele me dizendo que era aqui de Minas Gerais, formado em engenharia de Minas, já aposentado, começou a fazer um trabalho de consultoria no Paraguai, residindo ali no Paraguai, e ele começou a me falar sobre grafite e grafeno. Eu não sabia nada do tema, mas ele estava tão empolgado falando das propriedades do grafeno,
Eu deixei falar porque eu queria chegar num ponto, num momento em que eu pudesse falar do evangelho de Jesus para ele. E ele começou, porque do grafite, e os cientistas russos, em 2010, descobriram o grafeno, porque o grafite é em 3D, o grafeno é em 2D, eu acho que era isso, e continuou explicando as propriedades mágicas do grafeno como uma grande descoberta. Eu fiquei tão curioso que depois eu fui procurar no Google. Eu, curioso como sou, fui procurar o grafeno e comecei a ler mais sobre o grafeno no Google. Mas ainda na fila, estava ali calmamente, escutando e esperando a minha vez. Por quê? Por que eu estava tão atento, ele tão entusiasmado falando do grafeno? Porque eu queria falar para ele sobre Jesus. Eu talvez nunca mais o visse. Era uma oportunidade única de, quem sabe, expor para ele, ali na fila para votação sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E já chegando no final da fila, eu estava esperando a deixa, estava construindo ali a conversa para chegar em Jesus, quando ele falou: então, tomara que dê tudo certo, que eu tenho que ir para a minha igreja. Ele era crente igual eu. Ele já era crente em Jesus, salvo, lavado pelo sangue do Senhor, tal qual somos nós pela graça do nosso Deus. Mas eu não sabia, saí sabendo do grafeno e sabendo que ele era cristão, como eu. Antes da conversa eu não sabia, então eu queria aproveitar a oportunidade para que, quem sabe, fosse uma oportunidade, uma hora oportuna, para que eu pudesse falar a ele sobre o amor maravilhoso de Deus, através de Jesus, e exclusivamente de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu por nós numa cruz, que sofreu por nós, que ressuscitou para que tivéssemos vida. O texto que eu li com você é da hora triunfal de Jesus, do triunfo do Senhor sobre a morte e na cruz. O texto nos conta acerca do sacrifício do Senhor, dos últimos instantes do nosso Senhor. Aquele sacrifício maravilhoso que nos trouxe a vida e nos trouxe a paz. Quando nós, em tempos de Natal ou de Páscoa, assistimos aqueles filmes que passam na TV sobre o sacrifício, a morte de Jesus, nós, de fato, diante do sacrifício físico de Jesus, ficamos muitas vezes emocionados, nos trava a garganta, vendo o sacrifício do Senhor e vendo o quanto ele sofreu por nós, pensando no sacrifício físico. Mas eu digo a você, dentro das Escrituras Sagradas, que o grande sacrifício do Senhor por nós não foi o seu sacrifício físico, ainda que tenha sido um sacrifício tenebroso, a coroa de espinhos. Imagina você, irmão, quando nós temos uma unha encravada, já sofremos. Imagina a coroa de espinhos, aquilo entrando na tua cabeça, as chicotadas que levou Jesus, os açoites. Quanto sofrimento. Mas o grande sofrimento do Senhor não foi o físico, mas sim o sofrimento espiritual, e eu explico. Quando o Senhor ali estava, sem ter que estar naquele lugar. A cruz não era para Jesus, não era dele. Ele era sem nenhum pecado, não havia crime que o condenasse a estar ali sofrendo aquela pena capital. O Senhor estava ali sem pecado algum. E, de fato, enquanto o Senhor ali estava, todos os nossos pecados caíram sobre ele. E o texto diz que ele se fez pecado em nosso favor. Houve uma troca. Nós nem existíamos, mas o Senhor já viu que valia a pena morrer por você. E ali houve uma troca, essa expiatória, propiciatória, em que os nossos pecados caíram todos sobre Jesus, os nossos pecados que não nominamos por vergonha, aqueles ocultos que nunca contamos a ninguém, todos eles caíram sobre o Senhor, porque eu não poderia me livrar dos meus pecados, eu não poderia livrar-me da morte que estava sobre a minha vida por conta do meu pecado. E foi necessário que ele, o Senhor, o perfeito sacerdote e a perfeita oferta,
Não havia outro sacerdote que pudesse oficiar esse sacrifício senão ele. Tanto que em Apocalipse, no tempo em que João vê Jesus resplandecente, o Senhor está vestido como sacerdote, o perfeito e sumo sacerdote. Não havia outro que pudesse oficiar esse sacrifício. Tampouco havia outra oferta, que senão ele, o Senhor, o Cordeiro de Deus, oferecido justamente no tempo da Páscoa, em nosso favor. Ali estava o Senhor, morrendo em nosso favor. Os nossos pecados caíram todos sobre o Senhor, e a graça e a justificação do Senhor vieram sobre nós. Este é, de fato, a grande misericórdia, a graça do sacrifício do Senhor em nosso favor. E aqui está o Senhor, sofrendo seus últimos instantes na cruz, em meu favor e em teu favor. Como eu te disse, a cruz não era para o Senhor, a cruz era nossa. Nós deveríamos estar ali, mas ali estava o Senhor. E literalmente, aquele tamanho de cruz não era para Jesus. A cruz era para Barrabás. Foi ele quem foi solto no lugar do Senhor. A cruz nem era do tamanho do Senhor. E a morte de cruz era uma morte dolorosa. A pessoa ficava alguns dias ali até morrer de maneira cruel na cruz. Se passasse muito tempo, quebravam as pernas, ele já não poderia mais sentar-se em um encosto que havia na cruz, e ele morria asfixiado com seu próprio sangue. Era uma morte muito dolorosa. Ali o Senhor estava nos últimos instantes, com dois malfeitores, com dois homens que não sabemos o nome, que eram possivelmente do bando de Barrabás. Não sabemos o nome, não sabemos o crime que cometeram, mas com certeza, para receberem na época do Império Romano a pena capital, era porque era um crime muito sério. E ali estavam os dois ao lado da cruz. Veja outra vez o texto que eu li com você. Você compreenderá esta mensagem, a mensagem da cruz, a partir desses dois malfeitores que estavam ao lado de Jesus. Veja bem que um deles começou a dizer, e assim diz o texto, versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele aqui reproduz um pensamento que veio ao longo dos anos e ainda permanece até hoje. A dúvida se ele, Jesus, era de fato o Cristo, o Messias esperado. E quantas pessoas estavam ali abaixo da cruz, ao redor da cruz, e o texto bíblico diz que eles meneavam a cabeça, e era uma forma do judeu menosprezar o outro. Eles xingavam Jesus, cuspiam em Jesus, maltratavam Jesus e riam do sofrimento de Jesus enquanto ele estava na cruz, inclusive fazendo este tipo de piada. Você não é o Cristo? Desce da cruz que vamos crer em ti. Jesus Cristo poderia descer daquela cruz. E, de fato, aquelas pessoas iriam crer no Senhor. Mas justamente porque o Senhor ficou até o final no seu sacrifício de amor por nós, é que não aquelas poucas pessoas creram, mas milhões de pessoas estão reunidas hoje, nesse domingo, adorando, celebrando e exaltando a Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Porque ele permaneceu como Cristo até o final, até o tempo da consumação naquela cruz. Mas o primeiro malfeitor disse: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E quantas pessoas no nosso tempo hoje questionam de igual maneira sobre Jesus Cristo como Messias, como Salvador e como único Redentor. Ao longo do tempo, foi se colocando ao lado de Jesus redentores e corredentoras, mediadores e medianeiras, um e outro que vieram pretensamente para tomar o lugar que é exclusivo do Senhor.
Não existe outro mediador entre nós e o nosso Deus. Não existe outro Salvador, não existe outro caminho. E mesmo em tempos como o de hoje, em que não podemos mais assegurar acerca de verdades absolutas, e vamos ser taxados das mais diversas coisas por sermos cristãos, e temos a convicção e a coragem em tempos de não terem verdades absolutas, dizemos nós, que existe uma única verdade, Jesus. Não tem outra. Enquanto muitos vão dizer, existem muitos caminhos e todos os caminhos levam a Deus, nós reverberamos o texto bíblico que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, não um caminho mais, senão o único caminho. Este é Jesus. A verdade, a vida. Muitas vezes nós sofremos com piadas, ou perseguições, ou o que se vislumbra para o futuro, inclusive sendo levados aos tribunais, porque ousamos dizer que só existe uma única verdade, e que cremos nela dentro das Escrituras Sagradas. E que diferente de alguns pastores que dizem que você deve atualizar a Bíblia, ou trazer a Bíblia lançando uma luz, tentando adequar a palavra nos tempos de hoje, nós ousamos dizer que o que é pecado, o que é verdade, o que é a palavra, sem nenhuma negociação. O que é a palavra para nós. Este primeiro malfeitor questionava, será? Se tu és, quantas vezes nós passamos e escutamos a mesma coisa nos tempos de hoje? Será que é mesmo? É o único em tempos em que você não pode dizer mais, só há um Salvador. Nós temos uma missionária com um lindo trabalho entre imigrantes muçulmanos na Inglaterra. Já há alguns anos, essa missionária presbiteriana ali está pregando, evangelizando, acolhendo imigrantes muçulmanos, ensinando a palavra. E ela começou a receber uma pressão muito forte. E não era da liderança dos muçulmanos, era da própria igreja na Inglaterra. O pastor da igreja chegou para ela e disse, olha só, você não pode afirmar mais que Jesus é o único caminho, porque isso não é verdade. Você vai atentar contra essas minorias. Já imaginou você? Que o teu pastor diga, não, você nem pode dizer que Jesus é o único caminho. Mas como não? Só existe um. O malfeitor um deles que estava ao lado de Jesus, dizia, se tu és, quem sabe, talvez, questionando como faz a nossa sociedade hoje. Até que aparece na história o outro malfeitor. Veja que ele começa a repreender o outro, dizendo, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, versículo 40, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Incrível como no último suspiro da vida deste homem, pela graça do Senhor, ele se arrependeu ainda da sua condição de pecador. Veja bem que há na palavra desse malfeitor um profundo arrependimento. E não existe fé cristã que principie senão pelo arrependimento. Hoje temos visto a propagação de um evangelho light, diferente do evangelho das Escrituras Sagradas, sem compromisso com Deus ou compromisso com as Escrituras, quando, na verdade, o texto bíblico nos garante de maneira muito clara que não existe fé cristã que não seja principiada, que não inicie com o arrependimento. E veja que este aqui, no último instante da tua vida, ele consegue ver-se como pecador e compreender a gravidade dos seus atos. Disse isso mais cedo, o quanto nós temos dificuldade como seres humanos de assumirmos os nossos erros. Desde os tempos de Adão, quando Adão pecou e o Senhor perguntou a ele o que se passava e Adão falou, foi a mulher que o Senhor me deu.
ele culpou a mulher e culpou a Deus. Se o Senhor tivesse me dado outra mulher, quem sabe não tinha acontecido isso. Quantas vezes nós começamos a lançar a culpa a outros, inclusive a Deus, dos nossos pecados, dos nossos equívocos. Nós devemos aprender a assumir, somos pecadores e carecemos da graça do nosso Senhor. O mundo não é dividido de perfeitos e não perfeitos. No mundo todos nós somos pecadores, sem exceção. Existem os redimidos e os não redimidos. E este texto aqui exemplifica essa divisão. 2 pecadores, um não redimido e o outro que no último instante da sua vida se arrependeu dos seus pecados. E com o pecado, irmão, você não brinca. Você não pode tentar ter uma vida social com o pecado. Ou pensar no pecado como algo de estimação, que você vai cultivando ali no seu dia a dia, como se ele não fosse gerar consequências na tua vida ou na vida da tua família. Não pense nisso. Não tente romantizar o pecado. Pecado é algo que ofende a santidade do nosso Senhor. O pecado ou a vida no pecado não pode estar entre nós ou na nossa vida como cristãos, ainda que nos reconheçamos como pecadores, mas que queiram viver uma vida nova, santa e santificada no Senhor, como este aqui. E incrível que nesses tempos, este aqui foi mais firme que muitos crentes, porque ele repreendeu aquele que falava mal de Jesus, e ainda no último suspiro, porque ele morreu neste dia, no último suspiro, no último instante da sua vida, ele se arrependeu dos seus pecados, reconhecendo o porquê ele estava naquela condição. E no final, ele olha para Jesus, e Jesus, ensanguentado, sofrendo, depois de passar por todo o sofrimento físico, por tudo que o Senhor passou, ele olhou o corpo ensanguentado de Jesus. E ao ver o corpo quase moribundo do Senhor, ele enxergou em Jesus um rei. Ele diz: Senhor, Jesus, que o Senhor se lembre de mim quando vieres no teu reino. Eu não sei como é que foi a vida desse homem. Nós não sabemos. Não há muitos relatos na história e, obviamente, não há outro relato senão esse no texto bíblico. Não sabemos o seu nome, não sabemos o que aconteceu com ele, mas eu imagino, claro, não justificando os crimes dele, não é justificativa para crimes ou pelo que ele passou, mas imagino eu a infância complicada que ele teve, de abandono, tanto que ele se envolveu com o grupo de Barrabás, até chegar aqui. Não que eu queira justificar o seu crime. Claro que se ele cometeu um crime, tem que pagar em acordo com a justiça. Mas aqui eu imagino o quanto ele sofreu em termos de abandono. No final, onde estavam os da quadrilha de Barrabás? Eles estavam sozinhos. Onde estava o chefe da quadrilha Barrabás? Não estava aqui. O homem que cometeu tantos crimes estava sozinho. E ele deve ter passado a vida inteira solitária, sozinho. E no último instante, no último suspiro, ele que foi sempre esquecido e abandonado, falou: Senhor, não se esqueça de mim. Se lembre de mim quando o Senhor vier com o seu reino. E o Senhor disse que não se esqueceria dele. Todos se esqueceram, inclusive os membros da quadrilha dele. Mas o Senhor disse que não iria se esquecer. Existe uma máxima pecaminosa, diabólica, que diz que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido salvo, lavado pelo sangue de Jesus. Que pague a pena, é verdade. Que cumpra a sua pena em acordo com a lei, mas que seja salvo, alcançado pela graça. Se você já pregou num presídio, você sabe. Ali nunca vai ter, não vai ter, só vai ter inocente ali. Todos eles dizem a mesma coisa: sou inocente, estou aqui errado, está nada. Você sabe que ele está ali porque fez alguma coisa errada. Mas por isso que a gente prega a palavra ali dentro, anunciando do Evangelho.
Alguns já disseram, eu ouvi um político no Rio que disse outra vez, respondendo a essa do bandido bom é bandido morto, em que as pessoas diziam, leva o bandido para casa então. E ele dizia, tentando interpretar o texto, Jesus levou aqui o bandido para casa. Mas veja bem, só tinham 2. Só foi o que se arrependeu. O outro não foi, não. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. O homem morreu ali naquele dia. E naquele dia, por conta do seu arrependimento na cruz, ao lado do Senhor, a graça do Senhor o alcançou. E assim o faz o Senhor. Os piores bichos podem ser transformados. As piores pessoas podem ser alcançadas pelo Senhor. A Bíblia é um exemplo disso. E ao longo da história nós temos visto um exemplo de homens e mulheres perdidos, que faziam coisas cruéis, que viviam uma vida afastada do que é o bom senso, do que é a vida civilizada, e que foram alcançados pela graça do Senhor. E somente através da graça do Senhor. Não existe programa de ONG que possa fazer isso. Não existe qualquer outro tipo de programa educacional que possa fazer isso. Claro que podem vir associados outros programas para aperfeiçoamento da pessoa, mas mudança interior, só o Evangelho do Senhor faz. Transformação completa de um pecador para um pecador arrependido, só o Senhor Jesus faz. É este Jesus que eu queria apresentar para aquele homem na fila da votação. Era sobre esse Senhor que eu queria falar. Ele já sabia, mas quando eu puder, nunca perderei tempo. Eu quero continuar anunciando que existe esse Senhor aqui que salva, que transforma, que modifica, que dá nova vida, e somente através dele, somente através do nosso Senhor e do nosso Salvador. E amanhã, o que você fará? Veja estes com misericórdia, a todos com um olhar de misericórdia. Prega, insta, corrige, como diz a Bíblia. Vale do amor de Deus. E nunca deixe de dizer que para o mundo caído e perdido, para os piores bandidos, existe uma esperança. E a esperança real está em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que assim seja, que Deus nos abençoe desta maneira, no nome dele, no nome de Jesus. Amém.